28 de novembro, Café com Deus Pai. A escolha correta. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Marcos capítulo 10, versículo 17. Em um encontro crucial, um jovem abastado questiona Jesus sobre a vida eterna, revelando a busca por algo que iria muito além desta existência. Embora ele observasse os mandamentos e se julgasse íntegro, algo essencial ainda lhe faltava. Você já experimentou momentos em que teve de tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre? Vamos ler aqui mais uma vez essa pergunta. Você já experimentou momentos em que teve de tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre? Esse jovem encontrava-se justamente em uma situação como essa, mas algo lhe faltou para que tomasse a decisão correta. O amor que esse homem tinha pelas riquezas terrenas ficou à frente de seu amor por Deus, pois ele não foi capaz de atender ao pedido de Jesus. Ao se encontrar com Jesus, o jovem rico é confrontado em amor e sua maior fraqueza então é exposta. Entretanto, isso ocorreu não para que o homem se envergonhasse, mas para que fosse transformado. O fato é que Jesus não nos confronta para nos abater, mas para gerar mudança em nós. Por isso, é essencial termos maturidade para encarar nossos erros e renovarmos nossa mente segundo a palavra de Deus, para que possamos seguir Jesus livres de todo o peso. O olhar de Jesus para você é repleto de amor, graça e perdão. Seguir Jesus é a chave para uma vida plena, mas ele nos chama a uma mudança total de nossas prioridades e valores e entrega completa do nosso coração a Ele. Esteja disposto a amá-lo e a entregar tudo o que for necessário para segui-lo, pois a jornada que passamos a trilhar com Jesus é única, cheia de amor, paz e transformação. A frase de hoje é: escolher Jesus paralisa aquilo que está paralisando você. Lendo mais uma vez, escolher Jesus paralisa aquilo que está paralisando você. Hoje é o dia 332 de 365. Nós estamos a 33 dias de completar o ano e desde o dia 1º de novembro estou convidando você a fazer um propósito de oração todos os dias, pedindo para Deus: Deus, me dá salvação, graça, fé, força
para continuar a te seguir. Me dá sabedoria para tomar boas decisões. Me dá inteligência espiritual para compreender as coisas que são ligadas ao reino de Deus. E abençoa esse final de ano com proteção, livramento, saúde, restauração na família, renovação da graça e força sobre todos. Abençoa esse fim de ano e os 12 meses do ano que vem. Faça esse propósito de oração todos os dias. Realize essa oração e incentive as pessoas da sua família a fazerem o mesmo. E além disso, reserve momentos para que vocês orem com as mãos dadas, pedindo pelos propósitos que vocês fazem para as famílias de vocês. Orações são sementes. Você vai orando, colocando sua vida, pedindo tudo isso a Deus. E Deus escuta as suas orações e certamente trará as bênçãos e respostas a tudo que você pede a Ele. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 136. E a palavra-chave de hoje é escolha. Qual é a escolha que você faz? A história que nós lemos hoje fala a respeito de um jovem que era bastante rico. Nós vemos que quando vamos ler aqui mais uma vez esse versículo em destaque, quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse homem era um jovem muito rico. Quando nós lemos esse texto na Bíblia, nós vemos que Jesus disse para esse jovem: Por que você me chama de bom? Vamos ler aqui esse texto para aprofundar essa mensagem de hoje. Entrando em Marcos, capítulo 10, no versículo 17. Vamos ler aqui essa história. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Versículo 18. Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. 19. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. Versículo 20. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Respondeu o homem. 21. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres. E assim você terá riquezas no céu. Depois, venha e me siga. 22. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara e, porque era muito rico, foi embora triste. Versículo 23. Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Versículo 24. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados. Mas Jesus continuou: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. 25. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. 26.
Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntavam uns aos outros: Então, quem é que pode se salvar? Versículo 27. Jesus olhou para eles e disse: Para os seres humanos, isso não é possível, mas para Deus é, pois para Deus tudo é possível. 28. Aí Pedro disse: Veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. 29. Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa de mim e do Evangelho deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, 30, receberá muito mais ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. Versículo 31. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Versículo 32. Jesus e os discípulos iam pela estrada, subindo para Jerusalém. Ele caminhava na frente, e os discípulos, espantados, iam atrás dele. As outras pessoas que iam com eles estavam com medo. Então Jesus chamou outra vez os discípulos para um lado e começou a falar sobre o que ia acontecer com ele. Então, vamos parar a leitura aqui, porque o que nós lemos do versículo 17 até o versículo 32 é suficiente para entendermos a mensagem que lemos hoje. O livro de Marcos fala que se tratava de um homem. Se você ler essa história no Evangelho de Lucas, está escrito que esse homem era um jovem que era muito rico. Essa história também é contada por Lucas, mas Lucas fala que esse homem era um jovem muito rico. E voltando para a mensagem de hoje, vemos aqui, voltando para a mensagem de hoje, aqui nesse parágrafo, aqui no topo da tela, você já experimentou momentos em que teve de tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre? Veja que, quando ele faz esse questionamento no devocional de hoje, aquele jovem era muito rico. Vamos continuar aqui a leitura. Esse jovem encontrava-se justamente em uma situação como essa, mas algo lhe faltou para que tomasse a decisão correta. O amor que esse homem tinha pelas riquezas terrenas ficou à frente de seu amor por Deus, pois ele não foi capaz de atender ao pedido de Jesus. No caso desse jovem aqui, ao se encontrar com Jesus, o jovem rico foi confrontado em amor, e sua maior fraqueza então é exposta. Entretanto, isso ocorreu não para que o homem se envergonhasse, mas para que fosse transformado. O fato é que Jesus não nos confronta para nos abater, mas para gerar mudança em nós. Por isso é essencial termos maturidade para encarar nossos erros e renovarmos nossa mente segundo a palavra de Deus, para que possamos seguir Jesus livres de todo peso. Então a pergunta que nós temos nessa mensagem de hoje é: o que prende você? O que impede você de se entregar completamente a Jesus? Você já se entregou a Jesus? Ele quer que você se entregue totalmente a Ele. E a frase de hoje é: escolher Jesus
paralisa aquilo que está paralisando você. Se esse jovem rico tivesse dito que estava disposto a vender tudo que ele tinha para dar aos pobres, para seguir a Jesus, ele receberia 100 vezes mais nessa terra. Nós acabamos de ler no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, que Jesus disse para os discípulos, depois que o jovem partiu, ele disse: Eu vos digo que todo aquele que vier até mim receberá 100 vezes mais em irmãos, irmãs e pai e mãe e terras, e receberá 100 vezes mais nessa terra, ainda nessa vida, e ainda alcançará a vida eterna. O que Jesus estava dizendo é: quando você entrega a sua vida totalmente a Ele, você recebe pais, mães, irmãos. Você recebe pais na fé, recebe mães na fé, recebe irmãos que seguem a Ele na fé e que vão caminhar juntos com você. Recebe terras, porque você recebe recursos, condições para que você vá para vários lugares do mundo para anunciar o reino dele. Tudo de acordo com o nível da sua entrega. Quanto mais você entrega para Jesus, mais ele entrega para você. A questão é: quanto você está disposto a entregar a sua vida para ele? Hoje, Jesus está fazendo um convite a você. Você que ainda não se entregou totalmente a ele, está sendo desafiado a tomar uma decisão. Entregar-se totalmente a ele, para que ele possa ajudar você a entender os caminhos que ele reservou para você. Jesus confrontou o jovem rico, que não se dispôs a entregar as suas riquezas porque ele preferiu confiar nas suas riquezas a confiar totalmente em Jesus. O convite hoje é: coloque nas mãos de Deus toda a sua vida. Você pode estar com pecados que você pensa assim: eu não estou pronto para receber a Jesus, porque eu ainda fumo, eu ainda bebo, eu ainda assisto conteúdo indevido, eu ainda falo alguns palavrões, eu ainda fico muito raivoso, eu ainda não consigo perdoar o meu parente, aquela pessoa do meu trabalho, eu não consigo. Ou talvez você esteja confiando nas suas riquezas, como esse homem que nós lemos na história de hoje. Seja o que quer que seja, quando você escolhe Jesus, Jesus paralisa aquilo que está paralisando você. Ele ajuda você a vencer tudo o que está impedindo você de acessar o reino dele. Aceite a Jesus agora, venha da forma como você está. É ele que vai transformar você. Ele vai transformar você pelo amor com que ele lhe recebe, pela graça que ele vai derramar sobre a sua vida, que vai dar força para que você consiga abandonar tudo isso que hoje está paralisando você. Como eu recebo Jesus? Faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo agora como meu único Senhor e Salvador. Perdoa todos os meus pecados. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, para receber a vida eterna. E me dá o teu Espírito Santo
para me guiar até o fim desta vida. Em nome de Jesus, amém. Essa oração que você acabou de fazer coloca você como filho de Deus. Quando você recebe Jesus como Senhor, você está dizendo que agora Ele é o seu mestre e guia a sua vida. Quando você recebe Ele como Salvador, você reconhece que está com pecados e que precisa da morte dele na cruz, que foi por toda a humanidade. Você reconhece que Jesus é o Salvador. Quando você faz isso, você recebe o perdão dos seus pecados. Você se torna filho, filha de Deus, e você recebe o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus guiando a sua vida. E o seu nome foi escrito, foi registrado no céu, no livro da vida, para a vida eterna. Quando você partir dessa vida, você entra para o reino dos céus. Como o Espírito Santo fala com você? Vou dizer aqui algumas formas como ele fala conosco. Primeiro, ele coloca um aperto no seu coração quando você está fazendo alguma coisa errada ou está para cair em alguma coisa errada. Segundo, ele fala com frases curtas no seu coração, dando direção do seu caminho. Quando você ora pedindo uma direção, ele fala: vá por aqui, converse com aquela pessoa. Diga para essa pessoa que você gostaria disso. Faça esse plano. Ele fala pequenas frases, dando direcionamento naquilo que você pede a ele. Uma terceira forma, através de sonhos. Você dorme e tem um sonho mostrando o que está acontecendo, como você pode resolver aquela situação. A Bíblia tem muitos relatos de pessoas que receberam a resposta de Deus por meio de sonhos. 4. Ele pode falar por meio de vídeos, como esse que você está assistindo agora. São palavras de Deus que são comunicadas por várias pessoas e que trazem uma mensagem de acordo com aquilo que você precisa para um certo tempo, para um certo momento, para uma certa situação. 5, ele pode usar o mensageiro, aquele que prega a palavra. Você pode participar de um culto e no culto a palavra pregada fala tudo aquilo que você está passando e como você pode resolver o problema. Você pode imaginar como que esse pregador sabe da minha vida. Não é o pregador, é o Espírito Santo na vida do mensageiro. O Espírito Santo coloca a mensagem na boca do mensageiro. E aquela mensagem comunica a palavra de Deus e dá a direção para aquilo que você busca. Uma outra forma dele falar é usando profetas. Profetas são pessoas comuns, mas que buscam a Deus dedicadamente e por essa razão receberam uma graça que se chama o dom de profecia. Eles entregam recados de Deus. Eles podem aparecer no seu caminho, na rua, em algum local, onde a pessoa vai até você e fala: não te conheço, não sei da sua vida, mas eu estava ali e Deus mandou eu dizer a você, e a pessoa entrega o recado daquilo que você estava pedindo em oração a Deus. É uma forma, uma manifestação sobrenatural, quando Deus traz um profeta no seu caminho que traz a resposta daquilo que você está pedindo em oração. Ele não conhece a sua vida, não sabe a seu respeito, mas o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus e que capacitou aquela pessoa com esse dom, é usada por Deus para trazer a resposta a você. Só tome cuidado com profetas que são falsos. Pessoas que muitas vezes sabem da sua vida, que muitas vezes estão na igreja e que trazem profecias mentirosas. Uma jovem
dentro de uma igreja, se interessou por um jovem, queria casar-se com ele, então ela combinou com a amiga dela. Simule que Deus está usando você e diga para ele que eu sou a esposa dele. E a amiga dela foi até aquele jovem e disse: Deus manda eu dizer a você, jovem, que aquela jovem ali é a sua esposa. Esse jovem ficou muito atento e ele respondeu o seguinte: eu vou fazer um propósito de oração e vou pedir que Deus fale comigo. Ele se retirou, ficou durante 3 dias fazendo um propósito de oração e de jejum. Ele fez um propósito. Ele não jejuou 3 dias seguidos. Ele fez um propósito em que ele ficava durante o período da manhã até o período da tarde e ele almoçava mais tarde. Então ele fez o primeiro dia e o segundo dia e o terceiro dia em um local separado e Deus respondeu no coração dele. Essa profecia não veio de mim. Aquele jovem também tinha experiências com Deus. Deus também falava com ele. Então, é importante que você busque comunhão com Deus, que Deus fale com você, para que você tenha a capacidade de perceber quando uma profecia não vem de Deus. Quando Deus usa um profeta, ele também confirma dentro de você, dizendo: pode confiar, fui eu que falei na boca daquela pessoa. Então, não caia apenas na profecia. Muitas pessoas tomaram decisões erradas por causa dos falsos profetas. Eles aparecem querendo dizer que estão cheios de autoridade, dizendo coisas em nome de Deus e prejudicando muitas pessoas que não prestam atenção com isso. Então fica o alerta, mas Deus pode usar profetas sim, mas cabe a você avaliar. Tome cuidado e caminhe com Deus. A mensagem de hoje é sobre isso, sobre a escolha de Deus. Como a leitura bíblica de hoje é o Salmo 136, como você está vendo aqui na tela, na parte de baixo, eu vou deixar um vídeo aqui no final que fala sobre o Salmo 136. Você pode acessar esse vídeo e ouvir a mensagem do Salmo 136. Deus abençoe o seu dia. Vamos fazer uma oração. Senhor, te agradecemos por essa mensagem que nos fala sobre nossas escolhas. Pedimos que o Senhor abençoe cada pessoa que escutou essa mensagem, que cada pessoa receba a graça do Senhor para que tome a decisão de segui-lo e que possa receber a força para vencer o que está paralisando ela, o que está paralisando a caminhada com o Senhor. Traz a força, traz a luz, traz a unção, traz o poder, traz a revelação do teu Espírito Santo, até para aqueles que às vezes estão com um pecado, com alguma coisa que os está paralisando, mas não está percebendo que o motivo da paralisia espiritual é essa coisa que a própria pessoa ainda não percebeu. Abre os olhos espirituais para que cada pessoa perceba o que é que está gerando a paralisação na comunhão com o Senhor. E dá essa bênção e vitória sobre cada pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a leitura do Salmo 136. Eu vou deixar um vídeo
que já foi gravado a respeito desse salmo no final. Mas quem quiser fazer a leitura comigo agora, vamos fazer agora. Salmo 136, versículo 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Benignidade é a qualidade de fazer o bem. A benignidade do Senhor é para sempre. Ele sempre quer fazer o bem e sempre quer nos ajudar. Versículo 2: Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. O nosso Deus, ele é o Deus dos deuses. Ele é o Deus único, poderoso, criou os céus e a terra, tem todo o poder sobre todas as coisas. Versículo 3: Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Algumas pessoas podem pensar que porque são empresários, presidentes, governadores, imperadores, reis, que são senhores de alguma coisa. Mas a verdade é que só o Senhor é Deus. Ele é o Senhor dos senhores. Todas essas pessoas que ocupam cargos importantes ou que têm muitas riquezas são mortais. Mas o Salmo 90 fala que o nosso Senhor é de eternidade em eternidade. Ele é eterno. Para ele, 1000 anos são como a noite que passou. Isso está escrito no Salmo 90. Então o versículo 3 fala: Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. O Salmo 136, nesses primeiros 3 versículos, fala que nós devemos louvar a Deus, porque Ele é bom, versículo 1, porque Ele é Deus dos deuses, versículo 2, porque Ele é o Senhor dos senhores, versículo 3. Agora, vamos ler uma segunda parte sobre o nosso Deus. Versículo 4. Ele é aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. 5. Ele é aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Versículo 6. Ele é aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. Versículo 7. Ele é aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. 8. Ele fez o sol para governar de dia, porque a sua benignidade é para sempre. E ele fez, versículo 9, a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade é para sempre. Então, aqui do versículo 4 até o versículo 9, nós vemos que ele criou todas as coisas do universo de maneira maravilhosa, com entendimento ele formou os céus, e ele fez a terra e o sol e a lua. Agora, no versículo 10, foi ele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade é para sempre. Aqui, do versículo 10 até o versículo 15, em cor verde, nós vemos que ele cuidou do povo de Israel. O povo de Israel estava como escravo no Egito. Ele feriu os primogênitos dos egípcios e os egípcios, aterrorizados, libertaram o povo de Israel e disseram: podem ir embora. Foi Deus que fez isso. Isso significa que ele cuida de nós e remove do nosso caminho as barreiras e os obstáculos que nos impedem de avançar. O povo de Israel estava escravo, sem poder avançar. Então foi ele que, versículo 10, feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade é para sempre. 11. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade é para sempre. Hoje,
o Senhor quer remover, quer retirar você do Egito. O Egito simboliza a escravidão, simboliza a velha vida. Nós lemos a mensagem hoje que fala sobre decisão. Se você toma a decisão de seguir a Jesus, ele tira aquilo que paralisa você, assim como ele tirou o povo de Israel do Egito. Versículo 12: com mão forte e com braço estendido, porque a sua benignidade é para sempre. Com mão forte e com braço estendido para você hoje, Deus, pela sua benignidade, quer libertar você dos seus vícios, dos seus pecados, daquilo que paralisa a sua vida com ele. Versículo 13: ele é aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade é para sempre. A Bíblia conta que quando o povo estava saindo do Egito, eles se depararam com o mar vermelho. Mas Deus dividiu o mar no meio, para que eles pudessem passar em seco. Talvez na sua caminhada com Deus, você vai encontrar algum desafio, mas Deus vai na sua frente. Ele abre o caminho para que você possa continuar seguindo a Ele. Versículo 14: e fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade é para sempre. Versículo 15: mas derribou a Faraó com o seu exército no Mar Vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. Você pode estar cercado por pessoas, por obstáculos no seu caminho, como Faraó. A Bíblia conta que ele e o exército do Egito foram atrás do povo de Israel, quando o povo já estava no meio do caminho indo embora, porque eles se arrependeram. Mas Deus fez que o mar abrisse, eles passassem, e quando Faraó e seu exército passou pelo Mar Vermelho, ele se fechou e eles morreram. Deus protegeu o seu povo, porque a benignidade dele é para sempre. Agora o versículo 16. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade é para sempre. Talvez você esteja passando por um deserto. Deserto fala de crises, momentos difíceis, mas assim como ele guiou o povo de Israel no deserto, quando ele os tirou do Egito, ele vai guiar você também, porque a sua benignidade é para sempre. Versículo 17: aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade é para sempre. 18: e deu morte a reis famosos, porque a sua benignidade é para sempre. Versículo 19: Seom, rei dos amorreus, porque a sua benignidade é para sempre, e Og, rei de Bazã, porque a sua benignidade é para sempre. Então Deus feriu grandes reis. Ele feriu o rei Seom, que era o rei dos amorreus, e ele feriu a Og, que era rei de Bazã, cuidando do seu povo. Versículo 21: e deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade é para sempre. Deus tomou as terras desses reis e entregou para o povo dele. E o versículo 22: sim, em herança a Israel, seu servo, porque a sua benignidade é para sempre. Completando, ele que se lembrou da nossa humilhação, porque a sua benignidade é para sempre. E ele nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade é para sempre. Versículo 25: é ele que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade é para sempre. Então louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Então nós vemos aqui que Deus, ele tem uma benignidade que dura para sempre. E o Salmo 136 nos fala, na primeira parte, nos primeiros 3 versículos: louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Versículo 2: louvai a Ele, porque Ele é o Deus dos deuses, Ele tem todo o poder. E o versículo 3: louvai ao Senhor dos senhores, porque Ele é eterno, o poder dele dura para sempre. E Ele fez maravilhas. Nós vemos aqui
Essas cores que estamos usando são propositais. A primeira parte em laranja, devemos louvar ao Senhor por esses 3 motivos, versículos 1, 2 e 3. A segunda parte, do versículo 4 até o versículo 9, em cor de rosa, porque ele fez maravilhas. Ele criou os céus, ele criou a terra, ele criou o sol, a lua e as estrelas, mostrando o seu poder e a bondade dele para conosco. Depois do versículo 10 até o versículo 15, na cor verde, ele fez que o povo fosse liberto da escravidão do Egito. Ele liberta cada um de nós daquilo que nos prende, daquilo que nos amarra, daquilo que nos impede de segui-lo. Depois, no versículo 16 até o versículo 22, ele guiou o povo no deserto, os fez vencer reis poderosos. Ele nos guia nas nossas crises, nas nossas angústias, e ele nos faz vencer os vícios, os reis poderosos aqui, podemos dizer assim, aquilo que tem muita força sobre a nossa vida, que prende a nossa vida para ficar longe de Deus. Deus derrota esses, entre aspas, esses reis que nos acorrentam, que nos prendem, para nos deixar livres para segui-lo. Depois, o versículo 23 e 24, ele se lembra da nossa humilhação e ele nos remiu dos nossos inimigos. Ele nos limpa coloca os nossos adversários, as nossas barreiras e dificuldades por terra. Então, ele cuida de nós, nos dando alimento, e quando fala aqui que dá mantimento a toda a carne, ele nos dá alimento físico, nos dando provisão, e ele também nos dá alimento espiritual, porque Deus, ele entrega Jesus, que nos traz a palavra da vida, que nos traz a salvação. Então, nós concluímos no versículo 26: Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Deus abençoe a sua vida. Se você quiser fazer a leitura, assistir esse vídeo que foi gravado sobre o Salmo 136, está aqui o vídeo. Você pode acessar. Se você não está inscrito no canal, também está aí o card para que você possa se inscrever. Se essa palavra de hoje falou com você e você lembrou que alguém precisa voltar a Deus, que alguém precisa fazer essa escolha, que alguém precisa tomar essa decisão, compartilhe essa mensagem para que essa pessoa que veio na sua memória agora também pense sobre a sua vida com Deus. Deus abençoe o seu dia grandemente. Amém e amém.